Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique aqui para a gente ter mais uma aula de biologia. Como prometido para vocês, nós teremos uma aula virtual, sobre o microscópio. Vamos falar um pouco sobre microscopia. A gente vai fazer uma atividade prática. Eu vou mostrar o microscópio que a escola tem, vou mostrar as partes para vocês. Vocês vão poder interagir comigo. A gente vai visualizar algumas células, afinal de contas, o microscópio nos auxilia através desse objetivo. Então, para a gente poder complementar essa aula que a gente vai ter prática, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do microscópio. A gente vai falar um pouco sobre como ele surgiu, quais são as partes que ele tem, muitas coisas interessantes, tá bom? Então, quem o descobriu não, na verdade, quem fabricou o microscópio, né? Então, o Robert Hooke, estudioso inglês, foi o primeiro, há muitos anos atrás, 1665, a observar as primeiras células, para tal valer-se de um rudimentar microscópio, bem simples mesmo. E esse microscópio ele foi idealizado anos antes por este outro cientista, O Hooke, ele observou casca de árvore, cortiça. Não sei se vocês já ouviram falar de cortiça, é a casca da árvore. E aí, esse tecido vegetal, ele é um tecido vegetal morto. Aqui do lado a gente tem então uma fotomicrografia. Quando a gente observa uma cortiça, a gente só vê as paredes celulares, Lembra que as plantas elas têm paredes celulares. O conteúdo da célula ele morreu, não está mais aqui. Quando o Hooke observou isso aqui, ele viu esse pequeno espaço aqui e chamou isso de cela. Lembra que o bandido ele fica em uma cela. É daí que vem o nome célula. Tá? Não sei se você sabia dessa informação, mas é daqui que vem a célula, que ele observou nesse tecido vegetal morto, na casca, esses pequenos quadradinhos, o Hooke chamou de célula, e aí a evolução com o tempo do termo, a gente hoje chama de células. Tá? Então, a história um pouquinho da observação da primeira célula, quem fez isso, lembra aí do Hooke, tá bom? Então este foi o pioneiro na observação de células, Outros tipos de tecidos, outros tipos de materiais foram observados também com o auxílio do microscópio. Mas, quando a gente olha para os micro-organismos, a gente descobre um mundo totalmente novo e o microscópio ele nos auxilia neste processo. Tá? Então aqui a gente tem o bem rudimentar, o primeiro microscópio, Cerca de 10 anos mais tarde, o próprio Leeuwenhoek observou pequenos seres vivos que designou por protozoários. Lembra dos protozoários que a gente estudou? O reino dos protozoários, mas na verdade eram bactérias. Tá? Então aqui a gente tem o rudimentar do primeiro microscópio. A gente observa aí algumas células que a gente pode observar hoje em dia, a evolução, A gente tem imagens bem mais definidas. Inclusive, na aula prática que a gente vai fazer, a gente vai observar exatamente isso aqui. Ó. Vocês vão conseguir ver no microscópio. Aqui a gente tem um tecido vegetal. Tá? Aqui já é um outro tipo de microscópio. Esse aqui é uma eletromicrografia. É um microscópio muito mais poderoso que esse daqui, que é o microscópio de luz. Ele é bem mais caro também. A escola não tem nem condição de ter. Mas o microscópio de luz ele é bem mais acessível. É o que a gente vai trabalhar. Tá aqui então o microscópio óptico, muito parecido com o que o da escola tem. E aí o nosso objetivo aqui agora é entender como acontece a ampliação, quais são as peças que vão formar este microscópio. Então a primeira coisa importante para você saber é que vão existir peças ópticas, que vão fornecer a ampliação da imagem, e também existem peças mecânicas que vão nos auxiliar a obter essa imagem ampliada. O microscópio da escola ele pode ampliar o tamanho da imagem em mais de 1000 vezes, se não me engano é 1500 vezes. Tá bom? Isso depende muito de qual é o conjunto óptico que aquele microscópio tem. Aqui, para essa figura, a gente pode observar dois tipos de lentes diferentes. Não sei se você já observou um microscópio, mas aqui a gente tem as oculares, onde a setinha está passando. Essas lentes aqui a gente chama de ocular. A gente tem duas, Este é um microscópio que a gente chama de binocular, justamente porque ele tem duas lentes oculares, E aqui a gente tem as lentes que nós chamamos de objetivas, tá? Essas lentes aqui,
Isso aqui é uma lente, isso aqui é uma outra lente. Cada lente dessa tem um poder de ampliação diferente. Então essas aqui são as objetivas, essas aqui são as oculares. Então primeira coisa importante para você saber sobre a ampliação de microscópio. É importante, quando você olha para uma imagem do microscópio, saber qual é a ampliação de acordo com aquele conjunto de lentes que você está usando, que este microscópio ele está te fornecendo. Daí é o seguinte, para você descobrir a ampliação, tá vendo aqui, ó, bem embaixo das oculares, tá assim, ó, 10x. Isso quer dizer que essas lentes oculares aqui, elas conseguem ampliar a imagem em até 10 vezes. Então as oculares, elas ampliam essas aqui. Depende do tipo de ocular, mas essa aqui deste microscópio, ela amplia até 10 vezes. Aqui embaixo, nas lentes objetivas, você tem um outro número, tá vendo aqui, ó? Aqui é 10, tem a de 40, tem a de 100. Então, essas lentes aqui, elas mudam. Quando você troca essas lentes, essa pecinha que ela gira, a gente vai falar o nome dela daqui a pouco, você consegue então trocar as lentes. Trocando as lentes, você consegue aumentar a ampliação ou diminuir. Como é que você vai saber qual que é a ampliação? Multiplicando esses valores. Se essa aqui ela aumenta 10 vezes, e essa aqui, por exemplo, se eu girar e colocar ela aqui nessa posição, essa aqui aumenta 10 vezes. Então 10 vezes 10, isso dá quanto? 100. Quer dizer então que a imagem que eu vou estar observando aqui na lâmina, aqui embaixo, que a gente vai colocar, ela está ampliada em 100 vezes. Lembra que eu falei para você que tem uma objetiva de 40. 10 vezes 40, 400. Então 400 vezes. Tem uma objetiva de 100. Então 10 vezes 100, 1000 vezes. Tá bom? Então para você saber qual é a ampliação da imagem que você está observando, você precisa multiplicar o valor de ampliação das lentes oculares pelo valor de ampliação das lentes objetivas. Então, né, no caso é o microscópio binocular. Na escola a gente tem um microscópio trinocular. Além, né, das duas oculares, né, um para cada olho, lá na escola a gente tem mais uma entrada de lente aqui, que é para a câmera. É assim que eu vou mostrar para vocês, né? Então lá no microscópio da escola dá para você observar a partir de câmera. Então é um microscópio trinocular. Este aqui não, ele é um binocular. Então multiplica o valor de ampliação das lentes oculares pelo valor de ampliação das lentes objetivas. A gente vai detalhar cada uma das peças que vai formar este microscópio, tá? Antes da gente fazer isso, vamos falar um pouquinho então para que serve, né? Qual que é o objetivo da utilização de um microscópio, né? Então o microscópio ele serve para ampliar um objeto. Então este objeto, para a gente poder ampliar, dependendo de que objeto é esse, ele precisa passar por um tipo de preparação. Geralmente quando a gente faz essa preparação para observar tecidos biológicos, por exemplo, eu quero observar a pele humana. Então para eu poder fazer essa observação, eu vou ter que preparar essa pele. Então ela vai passar por um processo de corante, nós vamos ter que corar esse tecido, nós vamos ter que tratar esse tecido e aí a gente vai fabricar uma lâmina. Levamos essa lâmina para o microscópio e conseguimos ver as células da pele de modo ampliado. Inclusive, tem uma parte da biologia dedicada a esse estudo de células. A gente chama de histologia, que é o estudo dos tecidos. Então dá para a gente observar a pele, dá para a gente observar o fígado, dá para a gente observar os neurônios presentes no sistema nervoso. Então a gente faz esse estudo na biologia. Como eu já disse para vocês, funciona com um conjunto de lentes, né? As oculares, já conheceu, e as objetivas, que ampliam a imagem. A iluminação ela pode ser natural ou artificial. No microscópio que a gente tem na escola, ela é artificial. Existe então uma lâmpada que vai fornecer iluminação para a gente poder ampliar a imagem. É constituído por uma parte mecânica que suporta e permite controlar uma parte óptica, que amplia as imagens, como eu disse para vocês lá no início da aula. Então aqui a gente tem as peças que vão formar um microscópio de luz, um microscópio óptico. É diferente do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é outra coisa, é um equipamento bem mais caro e bem diferente. Aqui então, quais são as peças que a gente vai ter nesse tipo de microscópio? A gente tem as lentes oculares, a gente tem o canhão, o revólver, as lentes objetivas, a platina, que muitas pessoas chamam de mesa, o condensador, o diafragma, a fonte luminosa, PEL base, a gente tem o parafuso micrométrico ou micrométrico e o parafuso macrométrico, o braço e as pinças. A gente vai detalhar cada uma dessas peças que formam o microscópio, tá bom? Então as oculares, como eu já disse para vocês, elas ampliam
a imagem fornecida pelo sistema de objetivas. Lembra que este microscópio ele é um microscópio trinocular, porque ele tem uma, duas, três lentes oculares, entradas para lentes oculares, né? Duas oculares para cada olho, e aqui a gente tem entrada para uma câmera. Este outro microscópio aqui, ele é monocular, porque ele só tem uma, e este daqui, que é o mais comum, ele é binocular, porque ele tem duas lentes oculares. Depois das lentes oculares, a gente tem o canhão, é essa parte aqui, né? Serve de suporte ao sistema ocular. Então é o local onde você vai inserir as lentes oculares. A gente tem o braço, que é essa parte que geralmente a gente utiliza para carregar o microscópio. Então, se um dia você tiver a oportunidade de carregar o microscópio, segure com uma das mãos nesta região e apoie com a outra aqui embaixo na base. Então, no braço ele tem, né, serve de suporte à platina, que é a mesa, e também ao revólver, né? O que é o revólver aqui, gente? Né? O revólver é essa peça metálica bem aqui, ó, onde as lentes objetivas elas serão inseridas. Por que é chamado de revólver? Né? Porque você pode girar. Lembra do 38? Você insere as balas, e as balas, à medida que você vai tirando o canhão lá, não sei se é esse o nome correto, ele vai girando. Né? Então aqui, ó, é chamado de revólver por causa disso. Você insere as objetivas e vai girando de acordo com a sua necessidade de ampliação. Lembra aqui, ó, o objetivo de 100. Consegue ver? Ó? Essa aqui aumenta 100 vezes. Essa aqui aumenta, parece que aumenta 40, se eu não me engano, 10. Tá? Então o revólver ele fica inserido aqui no braço, né, próximo aqui do canhão, e é o local onde a gente vai inserir as lentes objetivas. As lentes objetivas, né, tá aqui elas bem grandonas, elas também vão ampliar a imagem que vai ser observada. Tá? Então lembra que a gente tem lentes objetivas que ampliam e as lentes oculares que também ampliam. Multiplica-se o valor para encontrar a ampliação total daquilo que você está observando. A gente tem a platina, que é a mesa, né, serve de suporte à preparação a observar. Tem uma abertura na parte central, que é a janela da platina, né? Tem essa abertura aqui que vai permitir com que o feixe de luz atravesse o objeto que você vai observar. Então, como disse para vocês, na biologia a gente vai fazer preparações de lâminas, né? Então a gente vai colocar o material que a gente quer observar em cima de uma lâmina de vidro, vamos preparar esse material, vamos colocar essa lâmina aqui, a luz vai atravessar este material, vai ser captada pelas lentes objetivas, pelas oculares, que vão fornecer ampliação para a gente poder observar essas imagens em um tamanho maior. O condensador, que fica aqui na parte de baixo, distribui regularmente no campo da preparação a luz que atravessa o diafragma. O diafragma é essa peça aqui embaixo. Tá? Então, essas duas peças elas servem para distribuir homogeneamente a luz que vai atravessar o objeto que a gente está observando. Então tá aí o diafragma, regula a intensidade da luz captada pelo espelho que incide da preparação. A gente tem a fonte de luz, né? Geralmente é uma lâmpada. Este aqui, a luz, ela é natural. Aqui a gente tem um microscópio com luz artificial, tem uma lâmpada aqui dentro que vai emitir luz, que vai atravessar o objeto e vai ser capturado pelas lentes. A gente tem este parafuso macrométrico e micrométrico, né? Tá bem aqui, ó, que ele aparece bem grandão. Este maior é o macrométrico e este menor é o micrométrico. Porque o que acontece? Você já deve ter tido a oportunidade de tirar uma foto com o celular. Já percebeu que às vezes você vai tirar foto e aí as pessoas, por exemplo, elas não estão no foco da imagem, né? Existe na câmera do celular tem uma lente. Essa lente, né, ela precisa focar os objetos que você quer fotografar. Como o microscópio também é um sistema de lente, a imagem aqui ela também precisa ser focalizada. Quando você vai tirar foto de um celular e não está focalizado, o que você faz? Você aproxima ou afasta o celular e aí você consegue o foco. O objetivo aqui é o mesmo, gente. Essa mesa, essa platina, ela vai se mexer para cima e para baixo, para a gente poder colocar o material aqui e através das lentes, né, esse movimento de para cima e para baixo, a gente conseguir focalizar. Quem faz esse movimento são esses dois parafusos, tanto o macrométrico quanto o micrométrico. Qual que é a diferença entre eles? O macrométrico ele faz um movimento mais brusco,
né? Então ele aumenta mais. Se você girar ele, você vai colocar a sua mão aqui e vai girar ele. Então a mesa ela vai levantar muito e vai abaixar muito. Se você girar o micrométrico, que é esse aqui do lado, você vai perceber que o movimento de subir e descer a mesa ele é bem mais sutil, né? A gente está trabalhando aqui, no caso, com lentes, né, que ampliam bastante a imagem. Então, para a gente poder encontrar o foco, este movimento de subir e descer, aproximar ou afastar o objeto que você quer ampliar, às vezes ele precisa ser sutil. Então você vai ajustando o foco, mexendo nesses dois parafusos. Então lembra, este maior é o macrométrico, ele abaixa e sobe a mesa muito. E este menor é o micrométrico, ele abaixa e sobe a mesa bem pouquinho. Você nem consegue ver, se você for girar ele, você nem consegue perceber que a mesa ela subiu ou desceu. Justamente para você ter esse foco fino da imagem. A gente tem a base ou pé, né, constitui a base de suporte de todos os elementos do microscópio. Geralmente a gente tem aqui um botão de regular a intensidade de luz, né? Aqui você aumenta ou diminui a intensidade de luz. Tem o botãozinho de liga e desliga também, né? Cuidados que a gente tem que ter com o microscópio, gente, né? Vocês, se Deus quiser, um dia vão ter a oportunidade, né, de mexer no microscópio. Lá no Delos tem um, vocês vão conseguir. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Transportá-lo com ambas as mãos apoiando a base numa delas e segurando o braço com a outra, né? Como está demonstrando aqui. Expliquei isso para vocês já. Ao colocá-lo sobre a mesa, mantê-lo a alguma distância do bordo, né? Você não deixar ele muito próximo ali à borda da mesa, porque senão ele pode cair e quebrar. Evitar molhá-lo ao usar preparações temporárias, né? Então, existem componentes elétricos ali. Então, tem que ter cuidado, não pode molhar. As lentes são peças muito caras, né? Esse sistema de lente, né, tem que ter cuidado, né? Se você for manusear, se você for tirar, às vezes é necessário para fazer uma manutenção, tem que tomar cuidado para não deixar cair, porque se cair vai quebrar e vai estragar. Após a utilização, encaixar a objetiva de menor ampliação alinhada com a ocular. Então, você vai ver lá qual que é a objetiva, geralmente é de 4, deixa ela alinhadinha lá com as oculares. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de imagens que são ampliadas, né, só para vocês poderem observar então algumas células. A gente tem amebas, protozoários, a raiz do cabelo, um óvulo em desenvolvimento, diatomáceas e volvox, que são algas. Ok? Então, na terça-feira, né, a gente vai ter essa aulinha com o microscópio. Então, espero que vocês possam aproveitar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.